palavra do Senhor que nós vamos ler, ela está em Provérbios, no capítulo 31. Pegue a sua Bíblia, por favor. Você consegue me dar mais retorno, por gentileza, um pouco mais? Provérbios, capítulo 31, versículo... Provérbios 31, versículo 10. E vamos começar com este versículo, depois a gente vai caminhar com os textos maiores. Provérbios 31, 10, na versão Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Oremos. Querido Pai, nós estamos aqui diante de Tua presença, neste culto tão maravilhoso, Senhor, e pedimos que o Senhor receba este culto, aí do alto dos céus, como um cheiro suave a Tuas narinas, que o Senhor se agrade de nós, ao prestarmos este culto diante da Tua presença, que o Senhor consiga ler, e o Senhor consegue, de fato, que o Senhor, lendo os nossos corações, o Senhor veja o desejo de Te servir e de Te adorar que cada um traz em si. Eu peço que o Senhor, através desta palavra, pelo Teu Santo Espírito, ilumine nossas mentes e nos ajude na compreensão dela, e que nós possamos levar essa reflexão dessa noite, tão importante, nesse dia tão marcante para todos nós, nesse Dia das Mães. Desde agora, Senhor, toque em nós, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Este primeiro momento a gente vai falar sobre como que Deus age na vida de uma pessoa, como que Deus se preocupa com a gente. Em todo tempo Deus tem se preocupado conosco. É muito bonito da minha parte como pastor ver mudanças na vida das pessoas que têm frequentado nossa igreja. Eu encaro a igreja como uma escola. Por isso eu me preocupo tanto em explicar direitinho. Tem gente que fala assim, o pastor Gildo é muito explicadinho, né? Porque tem que explicar. Como é que a gente vai mudar e entender a Bíblia se a gente não explicar? E todos nós somos alunos, irmãos. E essa aula não acaba. Essa aula só vai acabar quando a gente for para o céu. E em nome de Jesus que você vá para o céu também, né? Porque tem gente que fica, durante a sua vida, perambulando, achando que pode se afastar de Deus e a qualquer momento voltar com Ele. Eu tive uma informação, uma notícia ontem, o Lucas contou ontem, né? Acho que foi, que entristeceu muito a minha alma, que uma pessoa, conversando com ele, uma moça, uma jovem, falou, olha, quer saber, eu tive falando com Deus, escute só, eu falei para Deus que eu vou dar um tempo dele. Vou dar um tempo. Nós vamos dar um tempo, tá bom, Deus? Aí eu até brinquei com a Dani e falei assim, essa moça está procurando a morte. Está procurando a porta do inferno. Onde já se viu a pessoa falar assim, quero dar um tempo com Deus. Eu vou dar um tempo, eu tô bem assim. Estou feliz do jeito que eu estou. Está tudo tranquilo. Está tudo bem. Como que se a gente pudesse ter a possibilidade de escolha. Como se Deus não fosse o melhor. Como se Deus não fosse a melhor coisa, a melhor pessoa para poder cuidar de nós. Como se nós fôssemos capazes de fazer a nossa vida ser uma vida de sucesso por nós mesmos. Eu penso assim, e eu creio nisso que eu vou falar para vocês. Eu creio fielmente que tudo o que nós somos porque Deus quis que nós fôssemos. Porque Deus nos levou até lá. Toda a porta que se abriu, foi Ele que abriu. Toda conversa que nós tivemos com alguém que nós encontramos uma oportunidade para a vida, foi Ele que fez. Sabe como que Deus faz? Olha como que Deus faz. Deus pega os seus filhos, e Ele faz com que um encontre o outro e cuide do outro. E às vezes você nem sabe que a pessoa era um filho de Deus, porque não são todos filhos de Deus. É importante que você saiba disso. Segundo a Bíblia, porque as pessoas que andam longe de Deus
vivendo do seu próprio jeito, falam assim: todos são filhos de Deus. Olha que bonito. Só que a pessoa está vivendo uma vida lascada, irmão. Está vivendo uma vida errada. Está vivendo uma vida desconstruída. E ela quer se considerar filho de Deus, mas ela não é. Deus fez todos os seres humanos. Então, os seres humanos são criação de Deus. Elas não nascem como filhos. Elas nascem criaturas de Deus. Certo? Elas têm à disposição delas o amor de Deus, mas elas não são filhas. A pessoa só se torna filho de Deus quando ela recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a doutrina verdadeira. Porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, você sabe disso. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai até o Pai, até Deus, se não for através de mim. Então, para chegar em Deus, tem que passar por Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele abre um caminho espiritual. É pago a nossa dívida, o preço do pecado da humanidade está pago diante de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estávamos destituídos da glória de Deus. Quando Jesus morre na cruz, verte o seu sangue, ele é o sacrifício para aplacar a ira de Deus que poderia destruir a humanidade, como ele fez lá nos tempos de Noé. E aí, neste momento que ele traz a graça por conta do seu sacrifício na cruz, pago com o sangue, ele abre o caminho para que nós pudéssemos, arrependidos, chegar até Deus e Deus nos acolher. E o apóstolo Paulo fala que nós somos chamados para Deus como filhos, filhos adotivos. Nós somos co-herdeiros. A palavra co é também, é herdeiro também. Nós somos co-herdeiros com Cristo, as coisas celestiais. Então nós só somos filhos de Deus depois que recebemos Jesus e nos tornamos discípulos da palavra do Senhor, discípulos do Espírito Santo, discípulos de Jesus. E aí nós somos abraçados nos céus e a Bíblia fala que nós passamos a ter o nosso nome escrito nos céus. Antes disso, não. Então, tem gente que pensa que pode dar um tempo com Deus, mas não pode. Isso afeta muito o coração de quem ama a Deus, porque tudo que nós somos vem dele. E a sabedoria de Deus é que cuida de nós. Então veja, o que uma mãe mais deseja na sua vida? Ela deseja, porque a mãe ela é uma leoa, irmão. A mãe deseja que os seus filhos sejam salvos. Primeira questão. Deseja que seus filhos sejam curados. Deseja ver seus filhos aos pés do Senhor, Salvador. Deseja ver os seus filhos no caminho do Senhor. Então, só que não basta simplesmente para essa mãe falar qualquer coisa ou empurrar o seu filho para a igreja. Ela tem que saber instruir, ela tem que saber ensinar. E para saber ensinar, ela tem que ter aprendido. Ela tem que ter na mente, ela tem que viver no seu coração essa relação com Deus. Hoje, nós vamos homenagear a todas as mães valentes que têm estado aos pés de Cristo, que têm estado aos pés do Senhor em oração, colocando e orando por seus filhos todos os dias. Essas mães são intercessoras no seu lar. Essas mães, às vezes, veem os seus filhos tomando atitudes como essa moça disse: vou dar um tempo de Deus. Isso dói no coração dessa mãe, porque ela sabe onde isso pode dar. Mas qual é o papel dela? Continuar orando, continuar regando a vida do filho, da filha, de amor. Continuar cercando. A mãe tem que chamar o filho para orar em casa. Vai orar, é que você está ficando louca. Não, vem cá, vamos orar. Vem cá que eu quero te abençoar. Vem cá que eu quero cobrir você das bênçãos do Senhor. Eu quero ler um salmo com você. Você tem que insistir, irmão. Se o seu filho ou a sua filha não ver você como alguém que se importa com Deus, ele não vai se importar com Deus. Porque durante o dia inteiro, na escola, eles estão sendo influenciados por uma mensagem completamente contrária dessa que eu estou te falando. Levando essa pessoa cada vez mais perto do caminho do inferno. Porque o pensamento do mundo diz todo o pensamento de Deus. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, se você quer manter a tradição da sua fé e colocar para o seu filho e para a sua filha um caminho de salvação, é você que tem que ensinar, é você que tem que falar, é você que tem que saber.
Você tem que andar com Jesus para poder ensinar sobre Jesus. Você tem que andar com o Espírito Santo para poder ensinar sobre o Espírito Santo. Tem que andar com Deus para poder ensinar sobre Deus. Ele tem que ver que a tua fé, ela flui dos teus poros. O filho precisa ver que você, apesar de todas as lutas que você passa, você não desiste da sua fé. Porque ele vai passar por lutas. Essa filha também vai passar por lutas quando estiver longe de você. Mas se ela viu você sofrendo, chorando, lutando e não desistindo de Deus, e depois essa criança vai ver você vencer, ela vai saber um caminho que vai trazer também para ela segurança para a vitória, quando ela não tiver você perto. Entende isso? É o exemplo. Aquilo que você fala, aquilo que você carrega hoje vai influenciar na sua casa, os seus filhos. Sabe aquela história? O marido e a esposa não devem brigar na frente do filho. Ou a mãe deu uma ordem, o pai não deve mudar a ordem na frente do filho. Chega, chama a parte, quando os filhos estiverem longe, você conversa, discute com a sua esposa ou você discute com o seu marido. Mas nunca desautorize o marido na frente do filho. Porque senão o filho não vai ter respeito com a mãe. O filho não vai ter respeito com o pai. Vai achar que está de igual. Por quê? Porque ele faz por imitação. Ele olha o pai e a mãe fazendo, ele faz por imitação. Se o pai fuma, o filho vai fumar. Se o pai se droga, o filho vai procurar o caminho das drogas. Se o pai enche a cara de álcool, o filho também vai por esse caminho. Talvez não exatamente naquele momento, talvez não na sua frente, mas ele vai fazer. E se o filho vê muita liberdade dentro de casa, ele também vai perder o controle na sua vida. Se o filho passou um trauma, viveu um trauma, escondeu o trauma, não quis contar para papai e para mamãe, é porque alguma coisa nessa relação está comprometida, não tem confiança. Entende? Precisamos criar um lastro de confiança a ponto de que todos os filhos e filhas possam ter a liberdade para chegar para o pai e para a mãe e dizer o que está acontecendo com eles. Porque se eles não dizem para quem eles podem confiar em casa, eles vão dizer lá na rua. Vão dizer para o amigo, para a amiga, lá na rua, que não tem conhecimento de Deus. E vai se sentir acolhido. Sabe, o filho e a filha precisam ser acolhidos por você, mãe. Você representa o acolhimento que o filho e a filha precisam em casa. Você representa a fortaleza que ele tem e ela tem que ver em você. Você representa a fé que vai mover a vida dessa pessoa. É assim que se faz, irmãos. E ainda assim, não imagine que você não vai encontrar desafios. Vai, porque os desafios fazem parte do nosso crescimento. Não é porque Deus é mau, é porque isso faz com que nós cresçamos. Veja o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 6. Vá comigo lá. Provérbios, capítulo 6. E aqui a gente encontra uma sabedoria muito interessante. Provérbios 6, versículos 20 a 23. Encontraram? Olhe para mim um pouquinho antes da gente ler, que eu quero explicar o contexto disso aqui. Só para você entender. Se você tiver depois a curiosidade de ler o que está antes e o que está depois, você vai se encontrar com o seguinte assunto. O assunto é: o sábio que escreve Provérbios está falando para o filho, para o jovem. Está ensinando a ele para que ele fuja das tentações nesse exato momento. Então ele está falando para que ele tenha atenção contra a mulher lasciva, contra a prostituta, contra a mulher adúltera. Então ele está encaminhando o jovem e está mostrando que esses caminhos são caminhos perigosos, são caminhos que podem levar esse jovem para um destino horroroso, ok? Então ele está dizendo assim: esteja atento, tá? Esse é mais ou menos aí o sentido do texto inteiro. E eu extraio desse texto algo que me chamou muita atenção, que é justamente nessa advertência mostra o papel do pai e o papel da mãe para esse filho. E é isso que a gente vai ler e é isso que eu quero focar agora, tá? Eu não vou pregar sobre outro assunto que não é a questão. Vamos falar sobre essa relação da atenção do filho para com a mãe e com o pai. Note bem,
Diz assim, versículo 20 de Provérbios 6. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai, não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os ao seu pescoço quando você for andar, e essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Até aqui. Então, eu quero que você observe o seguinte. Se você ver o versículo 20, ele está dizendo assim, guarde o que do seu pai? Está aí aberto ou não? Mostra para a gente o versículo 20. Está aí o que? Guarde o que do pai? Põe lá para a gente na tela. Mandamento. Do pai se guarda o mandamento. E da mãe se guarda a instrução. Aí no versículo 23, ele está explicando por que o mandamento, aí agora eu já mudei, 23, porque o mandamento, que é do pai, ele é uma lâmpada. E a instrução, que é da mãe, é uma luz. Então, nós vamos entender o seguinte, que o Senhor está falando com todos nós, e está mostrando para nós os papéis de casa. Que o mandamento do pai, porque geralmente o pai é mais duro, não é regra fiel, às vezes tem exceções a isso, mas na grande maioria das vezes o pai já é mais durão, né? Palavra mais firme, às vezes ele dá uma ordem e o filho fica lá, né, bicudo, a filha fica chateada, e às vezes ele dá uma bronca, dá uma instrução mais firme, um mandamento, né, uma palavra mais dura, mais severa, e sai. E aí o filho vai para o quarto, a filha vai para o quarto, que ouviu aquilo, fica lá chateada, emburrada e tal. Minha mãe falava assim, ficou bicudo. Ficou bicudo, está lá no quarto. Quem é que vai lá? A mãe. Aí a mãe vai com outro tom de voz, chega de mansinho, senta do lado na cama, abraça. Olha o jeito da mãe. Enquanto o pai faz assim, a mãe faz assim. A mãe chega do lado, traz um lencinho, um chazinho e fala a mesma coisa que o pai falou no mandamento, só que de outro jeito, porque ela instruiu. Ela explicou, instrução é explicação. Ela explicou por que o pai fez aquilo. Ela explicou por que a palavra do pai foi daquele jeito. Ela explicou melhor. Aí o filho que está lá todo chateado. Vocês sabem que o filho, quando ele é bebê e ele sente uma dor, alguma coisa, ele lá no seu íntimo, na sua essência, ele tem vontade de matar o pai, matar a mãe. Olha que coisa louca. Mas é isso que acontece lá dentro da essência do ser humano. Mas só que nesse momento de raiva, ele não vai fazer isso. Ele sabe que o pai é pai, que ele precisa de dar respeito ao pai, mas o pai foi duro, ele não gostou daquilo, falou umas verdades que ele não gostou de ouvir, mandou fazer alguma coisa que ele não tá, sabe que é certo, mas não está a fim de fazer. E a mãe vai lá, explica, instrui, entra dentro do coração, abre a portinha, porque a mãe tem a chave do coração do filho, entra lá dentro, fala mais manso, abraça, dá um beijo na testa e fala para o filho ou para a filha assim, entendeu? E aí o filho faz, com lágrimas correndo, soluçando. Entendi. Aí tudo fica em paz. Porque o mandamento do pai é a lâmpada, é a ferramenta, é aquilo que produz a iluminação, mas a iluminação é a instrução da mãe. E a palavra iluminação, pela Bíblia, ela é compreensão. Todas as vezes que você vir a Bíblia falar sobre iluminação, ela está falando de compreensão, de entendimento, de aprendizado. Uma pessoa iluminada, ela aprendeu, ela conseguiu entender a essência de tudo aquilo, ela entendeu o significado daquilo e aquilo fez sentido para aquela pessoa. Quando uma pregação que vem aqui da palavra de Deus, desse altar, seja por mim ou os outros pastores, e ela cai na sua alma, no seu coração, e ela entra como instrução, como luz, ela clareia a escuridão das dúvidas nas nossas almas, ela traz para você força para você agir.
Quem é que não muda quando ouve o Evangelho? Quem ouviu simplesmente a mensagem como lâmpada, mas quando ela entra como luz, ou seja, a luz que provém daquela lâmpada vem trazendo significado, vem produzindo o seu poder dentro das nossas escuridões, do nosso entendimento, quando a gente não entende as coisas, e essa luz clareia tudo, ela mostra os detalhes com mais clareza para a gente entende por que nós estamos vivendo aquilo, e por que a gente tem que fazer determinada coisa para poder ser abençoado. E é assim que é a vida do cristão. A mãe tem um papel preponderante dentro da vida dos seus filhos. Você, mãe, que busca o Senhor, que fala do Senhor, não se canse de instruir, de chamar para perto, de abraçar, de ser a voz mais tenra. Infelizmente, tem mães que estão amaldiçoando filhas. Infelizmente, tem mães que estão amaldiçoando filhos, que levantam a voz. A gente brinca, né? Porque na internet você vê lá, feliz dia do ai se eu vou aí, né? Feliz dia do do chinelo vai voar, né? Como é que é? Feliz dia do na volta a gente compra, não é assim? Tem um monte de coisa que a gente vai achando graça, mas tem muita mãe que, né? Tem uma palavra dura, por isso que eu falo que às vezes inverte o coração. Tem mãe que não abraça, tem mãe que não beija. Beija, irmã. Abraça, irmã. Vai lá, quebra isso. Quebra. Mas meu pai e minha mãe não me davam carinho. E só por causa disso, o seu filho é culpado também de não receber carinho? Porque o carinho, o amor, a expressão física da mãe para com seus filhos, ela quebra uma barreira e atrai esses filhos para dentro da sua casa. Tem muitos filhos que estão saindo de casa, indo embora porque não se sentem prezados dentro da sua casa. E essa relação precisa fazer sentido dentro do nosso lar. De repente você não é mãe ainda. E em nome de Jesus hoje, para as que desejarem isso e crerem nisso, eu, quando estava preparando essa pregação, eu senti muito dentro da minha alma de orar para que Deus abençoe as mães que desejam ser mães, mas que não têm sido. Que Ele abra a madre, que Ele abençoe você, te dê essa graça de você viver isso, se você quer, se você deseja. Porque Deus é poderoso para fazer milagres e para cuidar de você e para abençoar você nisso também. Nós temos buscado ao Senhor, porque nós temos entendido que a palavra do Senhor, ela é lâmpada e ela é luz para nós. E Deus usa os dois emissários dele dentro de casa, o pai e a mãe. O pai dá a ordem, a mãe explica o porquê. O pai dá o mandamento, a mãe traz o significado. A autoridade de um pai só é eficaz com a sabedoria da mãe, que sabe ensinar. Isso é uma grande verdade. Provérbios 31, versículo 10. Aliás, versículo 10 e depois nós vamos para o versículo 25 e com isso eu encerro esta palavra breve nesta noite. Provérbios 31, começa no versículo 10 que a gente leu na abertura, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Este provérbio, ele é o provérbio que foi ensinado para um rei chamado Lemuel. Lemuel era um rei da cidade de Massá. E ele aprendeu todo esse capítulo 31 de sua mãe. E eu vou fazer esse destaque, porque esta mãe está falando para o seu filho, está instruindo, trazendo luz a ele. Instruindo ele sobre como ele deve procurar uma esposa. Qual é a esposa que deve ser perfeita, que deve ser a melhor para que ele possa ter ao seu lado. E do versículo 10 até o versículo 24, ela vai explicar de acordo com a cultura deles naquela época. Então eu vou pular essa parte, eu vou vir para o versículo 25 em diante, que vai falar sobre as virtudes que para nós vão ficar mais fácil de entender. Versículo 25
de Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa. Como é a mulher virtuosa? A mulher virtuosa tem a força e a dignidade como seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Ela é forte, ela é digna, ela se reveste disso. E quanto ao dia de amanhã, ela não se preocupa. A mulher virtuosa fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Instrução da bondade. Entenda isso. A mulher virtuosa cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher virtuosa é forte, ela faz, ela age, ela atua, ela está lá cansada, moída, mas ela está fazendo, ela não para sentada. Às vezes a gente tenta segurar uma mulher virtuosa que eu tenho lá em casa, tento segurar ela sentada, mas ela não pode ver alguém fazendo, que ela quer estar perto fazendo também. Né? Ó, tá vendo? Mas é virtuosa, né? E às vezes cansa, mas o Senhor, Ele é poderoso para renovar a força. 28, da mulher virtuosa, os seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Olha que coisa boa. Como é que seus filhos têm chamado? Você, mamãe. Teus filhos vão chamar você de bem-aventurada se você for virtuosa. O seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres, olha que coisa, olha a cantada aqui, ó, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Vamos fazer? Vai aos maridos, vai junto comigo, hein? Olhando para sua esposa, enche o peito de ar, olha nos olhos dela, eu vou falando primeiro, eu vou olhar na minha, tá? Olha na sua, cada um olhando para a sua, fala bem bonitinho aí, vai lá, olha para ela e fala assim, meu amor. Não ouvi. De novo, vai lá, meu amor. Não fala tão alto assim, tá? Porque senão ela pode sentir medo. Vai lá. Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Oh, Deus, hein? Tá vendo? Ó, Provérbios ajudando você a se dar bem hoje, tá vendo? Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Olha que coisa boa. Sabe qual que é a melhor esposa do mundo? A sua, irmão. Ok? A melhor mulher do mundo é a sua, meu irmão. Sabe qual que é a mulher virtuosa? É a que o Senhor te deu, que está com você, é essa aí. Louve a Deus por ela. Amém? E aí a mulher virtuosa, ela entende que enganosa é a graça e vã é a formosura, é coisa efêmera você esperar no material, no físico. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. E ele encerra maravilhosamente dizendo, deem a ela, entreguem a essa mulher virtuosa o fruto das suas mãos. O que é isso? O resultado do que ela fez. Reconheçam e que de público as obras que ela fez a louvem. O resultado da mulher virtuosa, do que ela faz, o resultado dos seus atributos, dos seus feitos, do que ela é. Esse resultado precisa ser trazido a público. E eu quero fazer uma constatação, rapidinho, que no passado eu já vi muito disso. Como pastor, irmãos, a gente vê tanta coisa. E às vezes a gente vê uns maridos que são muito engraçadinhos, sabe? Mas engraçadinhos meio que sem limite, sem estribeira, como se diz por aí. Sabe essa pessoa que gosta de ser o cômico, o engraçado, gosta de tirar sarro de tudo? E aí, ele quer fazer a esposa de escada. Você sabe o que é isso? Escada é um termo do teatro. Quando você tem uma comédia, você tem o cara que é o engraçado. E você tem um parceiro dele, outros, que dão a deixa para ele poder terminar a piada e todo mundo ri. Então, aquele que é o escada, é porque ele sobe e se mostra como engraçado. E na televisão, você vai lembrar dos Trapalhões, o Didi era o engraçado, mas o Dedé era o escada.
o Dedé caía na do Didi. O Didi fazia uma prévia de um comentário e o Dedé falava, por quê? Ou fazia uma resposta que dava margem para o Didi completar a piada e as pessoas rirem. O Didi era o escada e era o cara que era sempre ridicularizado. Passava por bobo para que o outro passasse por esperto. Eu já vi tanto marido infeliz que quer ser engraçado usando a esposa de escada, mostrando algumas falhas, alguns defeitos, algumas coisas deles para os amigos, para parente, na reunião de família. Faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Respeite. Ame. Ninguém tem o direito de fazer ninguém de bobo, de ridículo. Ame. Você é cristão. E um cristão de verdade honra a mulher virtuosa, traz para perto de si os seus feitos, os seus frutos, e ela deve ser reconhecida em público, não envergonhada em público, honrada em público, exaltada em público, louvada em público. Jamais. Isso nem marido para esposa, nem esposa para marido. Não fique falando do defeito do cônjuge na frente de ninguém, achando que você está sendo engraçado. Não está. Não está. Alguma coisa lá no casamento não está bom quando acontece isso, viu? Alguma coisa lá dentro da relação dos dois, porque eles estão tacando farpas um no outro, na frente dos outros. Que o Senhor cure esses relacionamentos. Que Deus ajude para que se volte ao respeito de ambos. Porque um filho e uma filha que vê isso acontecendo, eles vão copiar isso no casamento deles depois. E pior. E essa falta de respeito vai chegar lá na outra casa, na outra família. E você vai chorar porque não sabe de onde veio. Veio do seu comportamento como pai e como mãe. Que o Senhor nos abençoe. Porque em nome de Jesus, nós temos ensinado o caminho da virtude. E que todas as mães aqui presentes louvem ao Senhor e sejam chamadas de mulheres virtuosas. E sejam felizes porque foram encontradas. Eu olho para você, minha esposa, eu digo, eu achei a mulher virtuosa. E se você puder agora fazer isso, faça isso, marido. Diga para ela, eu achei a mulher virtuosa. E olhe firme para essa aí, tá? Ela, a mulher virtuosa, que o Senhor colocou na sua vida. E que o Senhor conserve isso em nome de Jesus. Amém? Quero pedir que você feche seus olhos neste momento. Pode dar sequência? Quero pedir que você feche seus olhos neste momento e que eu possa orar para que a gente passe para as homenagens. Pai Santo, nós somos tão gratos a Ti. E eu, nesta reflexão, insisto pedindo que o Senhor nos ajude. Esta igreja é uma igreja que tem caminhado debaixo da Tua vontade, Senhor, da Tua palavra, do Teu querer. Nós temos aqui mães que têm lutado tanto. Tem mães que já são vovós, tem mães que já são bisavós. Ah, que coisa boa! E elas chegaram lá. E que sejam louvadas, sejam honradas pelos seus feitos e pela sua fidelidade a Ti, ó Deus. Que o Senhor as conserve com saúde, com sabedoria, e que uma nova e dobrada unção do Espírito Santo recaia sobre suas vidas, trazendo alegria de viver e de te servir, em nome de Jesus. Amém e amém.